Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui, como a gente sempre fica pensando, né? Quer dizer, às vezes uns alegres, outros tristes, né? Aí lembrando aqui do irmão Zé Neves, né? Perdeu o pai, então aí eu creio que para ele deve ser... Ele gostava tanto daquele pai. É claro que todo filho gosta do pai, né? Gosta dos pais, mas pelo jeito não importa a idade, né? Ia completar 104 anos, mas você vê que ele gostava tanto do pai que eu creio que ele nem me ligou, porque ele assim, ele sempre me liga. Eu creio que a tristeza está tão grande que ele nem me ligou, sabe? Por causa da ida do pai para sair dessa dimensão, né? Então aí nós vamos orar por ele, orar pela família dele, né? Porque eu creio que ele deve ter ficado muito triste mesmo, né? Aí nós vamos orar por ele e orar pela família para Deus ajudar, né? Ajudar ele passar esse período que não é fácil, né? A falta de um ser numa família, né? E também o irmão Divino, nós vamos orar por ele. Outra coisa assim, a irmã estava até falando, assim, o irmão Divino, ele gosta muito de cânticos, que às vezes os irmãos que cantam aí lá, cantar com ele, porque ele só fica falando sobre igreja, sobre... às vezes fica até perguntando se a ceia já está terminando, assim. Então, o negócio dele é a igreja, é os irmãos e tudo mais. Então, se alguém puder e sabe cantar, vai lá, canta com ele uns hinos, assim, só para ajudar, né? Ajudar a família, né? Também a família porque na verdade que ele não está aguentando, ele queria vir, sabe? Mas como que vem? Ele não dá conta, ele está ficando mais só deitado. Então não está fácil, né? Mas nós vamos pedir a Deus para ajudar ele, ajudar a família também, né? Porque nesse caso a família também padece, né? Padece, porque ninguém quer ver ninguém doente, né? Ainda mais ver assim, às vezes deitado, não aguenta levantar. Um homem que é tudo era rápido, né? Um tempo atrás mesmo ele estava vindo de lá, ninguém passou lá para pegar ele, veio a pé, sabe? Então assim, hoje já não aguenta nem levantar da cama, né? Então vamos orar por ele, né? E aí eu anotei aqui, o irmão Daniel também sempre está orando, ele não está aqui hoje. Está ali, o irmão Daniel está ali, o irmão Geraldo também está aqui, né? E aí continuar orando também pelo o irmão Joaquim, né? Pastor Joel, pastor Genivaldo, eu anotei vários nomes aqui, né? E também a irmã Zuruália não veio porque o filho não estava passando bem, né, irmã? Então ela ficou em casa, né? Nós vamos orar por eles também, né? E por outros que eu não anotei, a irmã Diva, também a gente tem que lembrar, ela não está aqui também, né? E a irmã Rosângela está ali, né? Então, que Deus abençoe ela, e eu creio que eu gostei de ver lá no sítio, ela estava assim mais exposta, né, assim, sabe? Então, que Deus abençoe ela e a família toda, né? Então, essas pessoas, mesmo aqueles que eu não lembrei, nós vamos continuar orando e pedindo a Deus para abençoar a todos. Eu aviso, a Santa Ceia, né? A próxima semana, se Deus quiser, se Deus quiser, nós estaremos aqui na Santa Ceia do Senhor, né? Então, já está o aviso aqui. Então, vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. E depois a gente vai orar por esses irmãos. Nós vamos ver em Apocalipse 21, do verso 1 até o verso 3. Até o verso 3 aqui.
E depois da oração nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 42 a 50 também. Mas isso é depois da oração. Então hoje eu quero falar sobre a Nova Jerusalém, né? Porque na verdade aqui nós vamos ler aqui, mas a interpretação da palavra cabe ao mensageiro da era. Você sabe disso, né? A interpretação da palavra de Deus cabe ao mensageiro dessa era, porque Deus prometeu que ele seria o homem pelo qual interpretaria aquilo que nós não conhecemos, ou não sabíamos, mas hoje, graças a Deus, nós sabemos, né? Então, vamos aqui. Como sempre eu peço, todo culto a gente tem que prestar bem atenção. Vem, esquece do mundo lá fora. Lembra que você está num lugar ouvindo a palavra de Deus. Então vamos ler aqui, 21, a partir do verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Isso ainda está no futuro, tá? Não é esse que nós estamos, nem o que passou. É o que está no futuro ainda, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então vamos orar, lembrar de todos os irmãos que estão doentes, todos os irmãos, é claro, todas as famílias, né? Vamos fechar os nossos olhos em reverência à palavra de Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, como nós temos aprendido nesse final de semana, nós tivemos vários cultos, Senhor, ali na casa da irmã Maria, 2 cultos de manhã, mais um culto, e agora outro culto, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor Deus, se a gente parasse um pouquinho para pensar, a gente não perderia nenhum. A gente estaria ouvindo e sempre presente, Senhor, porque vai chegar um dia que nós vamos querer estar num lugar para ouvir a palavra e não temos condição nenhuma, Senhor. Mas enquanto temos, Senhor, dá-nos essa coragem, dá-nos força, Senhor. Meu Deus, dá-nos ânimo, Senhor, e mostra, Senhor, tira toda a cegueira de nós, para que nós possamos enxergar melhor, Senhor, o lado espiritual. Meu Deus, mesmo as nossas vistas, Senhor Deus, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a visão, mas nós não queremos perder a visão das coisas celestiais, Senhor, porque essa visão não depende dessa que nós temos, Senhor, mas depende, Senhor Deus, do Deus que está dentro de nós, que mostra para nós, Senhor Deus, ao longe, aonde os nossos olhos não podem enxergar, Senhor. E assim nós queremos entrar na igreja, Senhor, com toda reverência, sabendo que o Senhor está presente, e nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. E assim nós estamos aqui, Senhor Deus, com esse quadro de tantas pessoas, Senhor, e nós citamos aqui, Pai, meu Deus, o irmão Zé Neves, Senhor, que perdeu o seu pai. Meu Deus, nós oramos por ele, para que o Senhor dê a ele, Senhor Deus, força para vencer essa luta, Senhor. Os seus filhos, esposa, também os parentes, Senhor, que o Senhor ajuda eles, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se isso não tivesse acontecido, ele estaria aqui agora sentado para ouvir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, mas onde ele estiver, Senhor, completa na vida dele, Senhor, aquilo que ele não está ouvindo agora,
mas que seja completado na vida dele, Senhor, porque eu creio que ele é um cristão verdadeiro, Senhor. Meu Deus, assim nós também colocamos todos esses irmãos e irmãs que nós falamos aqui, Senhor, aonde eles estiverem, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa alcançar cada um deles, e que cada doença saia, Pai. Meu Deus, se tem alguém, Senhor Deus, que já está para sair da terra, Pai, quem sabe já está pronto, meu Deus, que o Senhor leva, Senhor, e tira do sofrimento, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe fazer as coisas muito melhor do que nós não damos conta nem de pensar, meu Deus, mas o Senhor sabe todas as coisas. Assim nós entregamos tudo em Tuas mãos para que o Senhor faça o melhor por cada um. E eles estão entregues em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de cada um deles, Pai. Também nós que estamos aqui para ouvir, Pai, a Tua palavra. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, e queremos fazer o melhor. Como nós não damos conta de nada, Senhor, nós somos fracos, nós precisamos da Tua força, nós precisamos da coragem que vem do Espírito do Senhor, Pai, para vencer as lutas. E só o Senhor pode fazer isso por nós. Então nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar nessa noite mais uma vez. Não só nós, mas também aqueles que ouvem, Senhor, através da internet, Senhor. Não só o culto aqui, mas em todos os lugares, o Senhor tem falado com os Teus filhos, Pai. E nós cremos que fazemos parte desses filhos e por isso nós estamos ouvindo a Tua voz. Meu Deus, nós estamos ouvindo um homem, nós viemos aqui para ouvir o Senhor falar. E assim, Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que as palavras que foi expressada aqui, Pai, o Senhor dentro de nós, possa confirmar isso, Senhor, com um amém ou com um glória a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tira toda incredulidade do nosso meio, Senhor, e nos ajuda mais uma vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, que Deus abençoe a todos. Esses dias nós estamos sempre ouvindo, né, a respeito da eternidade, a respeito de coisas que realmente a gente não tinha entendimento e que Deus está abrindo os nossos olhos para ver mais além, né? Então, como eu comecei a falar aqui, deixa eu ler a escritura que eu disse que ainda ia ler. Está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 42, está escrito assim. Por isso que tem coisas, até minha esposa até me perguntou sobre uma parte aqui, dessa escritura que nós vamos ler, porque tem coisa que a maneira que está escrito, a gente tem que saber por que está escrito daquela maneira, né? Então, diz aqui assim, ó. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, que é Cristo, né? Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Está vendo? Olha a diferença, né? Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos.
E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu creio que eu anotei até os 50. Do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, aqui a gente vê que, aí minha esposa até me perguntou, mas aqui, por exemplo, onde eu li aqui, disse assim, ó, assim também, deixa eu ver aonde está aqui, semeia-se corpo animal e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Deixa eu ver se é aqui. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Aí ela me perguntou sobre isso. Eu falei com ela, isso aqui não está falando daquele corpo lá. Está falando aqui, quando começou. Primeiro foi o animal, corpo animal que veio através de Adão. E depois o de Cristo. Porque a diferença não foi o primeiro, que, como nós falamos, qual é a primeira criação? Foi a criação teofânica. Ele é o primeiro, não é? Mas Deus não está, essa escritura não está falando a respeito disso, está falando daqui da terra. Primeiro foi o corpo animal, Adão veio na carne, caiu. Depois veio o Senhor, o mesmo Deus, descendo do céu e vivendo aqui num corpo que era exatamente para fazer a mudança daquele que caiu, e ele veio para levantar e nos dar um outro que não vai cair. Quer dizer, o segundo Adão é Cristo. Então, quando ele veio aqui na terra, ele liberou a vida dele para estar em nós, para viver nesse, para depois a vida que está aqui te dar um corpo glorificado para não morrer. Então, por isso que o primeiro lá está falando, o primeiro é animal. Qual? Adão, nós estamos no corpo animal. Mas depois vem o outro espiritual, um outro que realmente vai viver eternamente, que Jesus liberou para nós um outro corpo, tá? Um outro corpo. Está falando de corpo terreno, corpo que come, corpo que bebe. Esse nós comemos, bebemos. O outro lá, nada disso. Mas o outro que nós vamos receber, eu creio que não demora muito, também vamos comer e beber. Mas não mais morrer. Então, é algo que está além dos nossos pensamentos. Ninguém não tem nem ideia. Tem muitas coisas que a gente não tem nem ideia de como vai acontecer, mas nós cremos que vai acontecer, sabemos que vai acontecer, né? Então aqui, por exemplo, eu li essa escritura também. Vocês notam aqui, ó, que essa escritura, por ela estar escrita dessa maneira, ela é muito mal interpretada por nós mesmos, porque nós não prestamos atenção, porque você não vai entender. Se você não tiver a mensagem do mensageiro, eu não entendo, nós não entendemos nada. Sabe? Não entende nada. Então aqui, por exemplo, existe vários pensamentos que aqui, essa cidade é a noiva. Mas por quê? Porque parece entender que seria a noiva, mas não é. Aí, se você pegar a mensagem, você vai notar que quando a própria mensagem mostra aqui outra coisa. Se você ler mais na frente, diz assim, ó: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Agora, quem é o tabernáculo de Deus com os homens? Cristo. E ali aconteceu exatamente no Rio Jordão. O tabernáculo é Jesus. Está vendo? Jesus é o tabernáculo. E estava descendo do céu. Não era uma cidade. Era o próprio rei da cidade que estava descendo, que é Deus.
aquele mesmo Melquisedeque que Abraão procurava por ele lá na Palestina, é ele. Mas ele tinha um plano de fazer as coisas. O plano era que a gente não entendia. Abraão procurou por aquela cidade no Velho Testamento, o rei daquela cidade, e o rei daquela cidade é Jesus. Mas veja o plano de Deus, o que era primeiro? Primeiro redimir a terra, através daquele corpo. E o próprio Deus estava descendo exatamente no tabernáculo, que seria a mudança da terra, dentro da água. Vocês recordam que Deus lá no princípio pairava sobre as águas? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, quando Ele criou a terra. O mesmo Ele fez para redimir a terra. Ele pairou, desceu e disse: essa é a minha terra que eu tenho redimido. Agora, alguém pode falar, mas não está escrito assim, mas a mensagem diz que é. E você tem que crer na mensagem, porque a mensagem é uma restauração de todas as coisas e mostra para você a verdade como ela é. É isso que nós temos que entender. Antes de eu entrar no assunto mesmo, deixa eu ler algo aqui para os irmãos entenderem. Porque o que nós temos que entender é isso. Adão, que veio no corpo animal, que todo mundo morre em Adão e em Cristo todos é vivificado, a gente nota aqui que o próprio Adão, que era um tipo de Cristo, quando ele foi feito aqui na terra, como vocês podem ler em Gênesis capítulo 2 ali, Adão viveu um tempo sozinho aqui na terra, antes que Eva fosse tirada dele. Ele viveu, ele deu o nome dos animais. Deus já tinha passado a mensagem para ele: você não pode tocar nessa árvore aqui. Ele já era um homem, passou para ele, está em Gênesis capítulo 2. Mas depois Deus chamou ele e ele deu o nome em todos os animais, mas ele não tinha uma disjuntora ainda. Depois a disjuntora foi tirada dele. Mas por que tinha que ser tirada dele? Porque ela tinha que ser tirada de uma terra original. Não dessa terra, ela tinha que tirar da terra que pertencia. Ela tinha que ser tirada de Adão, porque ela era parte de Adão. Por isso que a noiva é tirada de Cristo, porque é parte dele. No Calvário, a noiva foi tirada do próprio Cristo, não de outra terra. A terra já era Jesus, e era uma terra redimida completamente, porque o Espírito Santo desceu sobre aquela terra, para redimir, como ele desceu lá para criar a terra, e ele pairava sobre ela, e ele pairou sobre essa terra aqui, e disse: esse é meu filho amado, eu tenho prazer de habitar nele. Então vamos aqui, antes disso, só para os irmãos verem como isso aconteceu. E Jesus tinha que ser parte, antes que ele pudesse redimir, ele tinha que ser parte dessa terra, porque Deus não podia criar uma outra terra, ele tinha que tirar dessa, como nós somos. Você crê que você é do pó da terra? Todos nós somos, nós temos 16, eu creio que é 16 elementos em nós. Jesus tinha os mesmos elementos nele, porque ele ia redimir aqueles elementos que eram da terra. E quando ele redimisse aqueles elementos, eu e você estaria redimido. Então vamos aqui, eu só estou adiantando, mas aqui vai explicar isso. Então vamos aqui, provando a sua palavra. A partir, depois, se os irmãos quiserem ler em casa, a partir do 144, mas eu vou ler no 145, que está escrito assim: agora vemos que Deus entrou nessa pequena célula, veja, e ele começou a desenvolver célula, absorveu as vitaminas da sua mãe e coisas assim, pois ele estava para nascer, né? Ali de Maria, né? Assim como ela.
Então, quando ele chegou à idade suficiente para ele mesmo comer, ele começou a comer. E o que era isso? É o pó da terra. É o pó da terra, está vendo? De onde uma pessoa vem a vida vegetal e vida animal, e assim por diante. E ele, ao começar a comer peixe, pão e assim por diante, começou a desenvolver células. E então, quando estava completamente amadurecido, aos 30 anos de idade, ele foi batizado em obediência. Aqui está falando assim, obediência, vocês devem estar passando aí, né? Está falando em obediência a João, mas aqui eu disse aqui, aqui embaixo, ou, deixa eu voltar aqui, aqui embaixo, ou a Deus, em obediência a Deus, na água, e se foi. E o que aconteceu? A pomba que era Deus, não desceu uma pomba lá, quando Jesus estava na água? A pomba que era Deus, desceu do céu com uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. O que ele veio fazer? Redimir essa parte da terra. Ele era o princípio da criação de Deus. Foi ele que criou o mundo. Ele é o próprio Criador. Mas ele não podia criar uma outra terra. Ele tinha que redimir a mesma que ele criou. E para ele criar, ele teve que vir o próprio Deus num corpo chamado tabernáculo do Deus vivente. E o próprio Deus, que é Espírito, habitou naquele corpo e redimiu a terra toda que ele já tinha criado. Então vamos lá mais aqui. Então ele veio fazer, o que ele veio fazer? Redimir essa parte da terra, e ele era o princípio da criação de Deus. Por quê? Deus não é criação, somente em Cristo ele é criação, porque Deus é eterno. E um espírito não se cria um espírito. Ele era o princípio da criação de Deus, e Deus redimiu este corpo. Veja, quando ele desceu, este é meu filho amado, nele me comprazo. Agora escute bem a respeito de nós. Então ele, Deus, desceu depois de passar por isso, e agora todo filho que se alimenta e nasce de nascimento sexual natural, da maneira que se vem, então quando chega ao ponto que se passa pelo batismo em água, então o batismo do Espírito Santo, então o Espírito Santo desce no batismo de fogo e declara essa criação como sua. Vocês, nós, como ele fez com o próprio corpo dele. Que através daquele corpo nós fomos redimidos. Então quando nós fazemos do mesmo jeito, passa pelos mesmos que ele passou, por que ele foi? É claro que ele não precisava de batismo, mas ele era o cordeiro, ele estava sendo lavado para o sacrifício. Mas nós precisamos de passar por essas etapas, e quando nós fazemos da maneira correta, então esse mesmo Deus desce e fica no lugarzinho que ele deixou no coração e declara: esse é minha propriedade. Essa é minha filha, esse é meu filho. Então, vamos mais aqui. Então, ele declara com essa criação como sua, da mesma maneira que ele fez com ele. O Espírito Santo e Deus são o mesmo Espírito, está vendo? Desce e declara este corpo como seu para a ressurreição, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Por isso assim, o rapto ou o segredo da transformação está além daquilo que você pensa. Porque aí nós estamos pensando: mas e como é que vai fazer? Não é como é que vai fazer, ele já fez. A gente tem que colocar isso na mente, assim, ele já fez a obra e já declarou os filhos dele como seu. E agora já não depende, vai depender agora, como nós ouvimos hoje aqui de manhã,
Quer dizer, o Espírito Santo está em nós e nós precisamos de entender e fazer tudo para agradar esse Espírito que está em nós. Porque esse corpo não vai sair, mas nós precisamos dele exatamente para reconhecer a obra que ele fez por nós. Nós precisamos desse corpo. Então, nós não podemos prejudicar ele em nada, porque ele é o lugar onde Deus está trabalhando. Mesmo que ele não vai ter ressurreição para ele, mas ele tem um coração, e esse coração é onde Deus está morando. E quando nós aceitamos a verdade aqui na terra, porque na verdade nós estamos aqui exatamente numa marcha, estamos numa contagem regressiva, nós estamos voltando para a eternidade novamente. Por isso que chama contagem regressiva. É como se a eternidade tivesse ficado lá atrás, aí nós estamos voltando para lá. Como ela é como uma aliança, não tem fim, então, voltando para lá, você entra na eternidade e continua na eternidade. Por isso foi pregado contagem regressiva. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Então, deixa eu continuar lendo só essa parte aqui. Então, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Todo aquele que o Pai me deu virá, nenhum se perderá, eu o ressuscitarei no último dia, nem um fio de cabelo perecerá. Este foi o princípio da criação de Deus, esta é a continuação da criação de Deus. Então a terra inteira tem que ter um batismo, e então o Espírito Santo desce numa cidade para habitar na terra, e o tabernáculo de Deus está com os homens, e habita com eles. Está vendo? O tabernáculo de Deus que habita com eles, como fala assim, quer dizer, ele será o nosso Deus e nós somos filhos dele. Foi para isso que ele desceu na terra, foi para isso. Quer dizer, para a gente, se a gente não tivesse uma mensagem para entender, a gente ia ler e pensar assim, é a noiva. Não, é tudo. Quando ele desceu, tudo desceu para ser redimido. A noiva estava nele, a terra era ele era tudo. E ele libera então a terra para a cidade, quando o milênio terminar, a cidade descer na terra, porque ele redime tudo. Mas vocês notam aqui que a primeira coisa que ele redime é os seres que vão morar na cidade. Os seres que vão morar. Primeiro é a noiva. Depois, antes que essa terra seja queimada com fogo, ele libera também a virginessa. A virginessa passa nessa terra e ela vai para um lugar esperar a terra ser queimada com fogo e virar uma pirâmide, para que ele possa trazer os outros. Mas a noiva sempre estará com ele. A noiva vai para a glória, fica com ele. A noiva desce para o milênio, estará com ele. A terra vai ser renovada, a noiva estará com ele. Depois da terra renovada, aí aqueles outros que vão morar na terra fora da cidade também virão, mas depois que a terra é queimada com fogo. Mas a noiva, a própria maneira que Jesus passou, as próprias tentações que ele passou, já liberou a terra da noiva completamente. Ela não precisa nem que a gente fale, mas você vai sair. Não, você não vai sair mais dessa terra. A sua terra para a ressurreição já está no corpo ressurreto de Jesus Cristo. Posso até ler uma escritura que veio na minha mente aqui, só para os irmãos verem, porque isso está na Bíblia, gente. Está na mensagem. O profeta insistiu na mensagem do nascer do sol, ele insistiu, eu quero que vocês entendam que no dia que Jesus ressuscitou, vocês ressuscitaram com ele. Porque a ideia nossa, as ideias nossas são fracas. As nossas ideias é da carne. Porque, mas eu estou na carne, mas por que não aconteceu? Você que não sabe que já aconteceu.
Você está sendo trabalhado aqui, num sentido da carne aqui, mas quando chegar o fim da vida, como muitos passam, talvez vai embora hoje ou outros amanhã e tudo mais, mas se é um eleito, você tomba aqui, esse corpo vira pó, mas você já tem outro lá do outro lado. Não precisa nem de purificar o velho corpo que desceu. Nada. O que purifica e tira o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Enquanto você tem vida, não depois que você passa para a terra. Enquanto você tem vida, para crer que você já foi redimido naquele corpo. É isso que nós temos que entender. Deixa eu voltar, deixa eu ler aqui, essa parte aqui, ó. Colossenses 3, aqui, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vossa vida já está escondida, é um segredo. Já está escondida com Cristo em Deus. Ninguém sabe, nem o diabo sabe. Você viu a luta que o diabo teve para querer saber onde Moisés foi enterrado? É uma luta para ele saber, mas esse povo fica só testificando que já aconteceu isso. É uma luta para ele. Ele olha assim, mas o povo tão fraco, sempre falhando e tudo mais. Mas só que Deus não está olhando as falhas. Quem está olhando falha nossa é o diabo. É ele que está tentando mostrar que nós não vamos lá, mas nós vamos chegar sim. Olha, vamos dizer mais claro, nós já chegamos lá. É isso. Ainda aqui no 149 dessa mesma mensagem, diz assim: este filho da virgem era a palavra manifestada. Agora, São João 1, se quiser ler isso, São João 1, este profeta também, mas este filho da virgem era a palavra manifestada, o princípio da criação de Deus. Agora, a terra inteira é criação de Deus, mas está perdida. Está vendo? Está perdida. Está vendo? Então ele redime essa terra e você é parte da terra. Ele redime você do mesmo modo que ele redime a terra inteira. Está vendo? Agora, este filho da virgem era a palavra manifestada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que a gente tem que entender é isso aqui. A gente lê e via a cidade descendo. Mas olha antes da escritura aqui. Vamos lá agora. Vamos aqui de novo. E vi um novo céu. A primeira coisa que ele vai falar, e vi um novo céu. Esse novo céu nem apareceu ainda. Esse é o que vem depois que o mar não existe. Para o novo céu e a nova terra vir na terra, esse mar que nós conhecemos não vai existir mais. Não vai, ele tem que acabar. Porque ele não existia na época que a terra foi criada. Esse não existia. E é por isso que todas as pessoas que escreveram a Bíblia, eles já escreveram depois que esse mar existe. Ninguém escreveu a Bíblia daqueles 2000 anos, ninguém. Não tem uma palavra de ninguém daqueles 2000 anos quando a terra era diferente. Não tem. Se vocês encontrarem, vocês me falam. Se tem alguém que dos 2000 anos do tempo de Enoque que escreveu uma palavra que está na Bíblia ou em algum outro lugar, me fala então, que eu nunca vi. Porque Moisés, que escreveu Gênesis, ele escreveu depois de quase 3.000 anos, que já tinha passado dilúvio, mais quase 1.000 anos, Moisés apareceu na terra e escreveu Gênesis, porque Deus permitiu que ele escrevesse.
E Moisés, quando escreveu, já tinha um mar, todos eles já tinham esse mar aqui. Mas esse mar está escrito na mensagem. Ele aconteceu por causa do dilúvio. Porque Deus criou uma porção. Deus criou a terra uma porção. E por que existe várias? Porque o dilúvio fez com que ela revirasse toda e virasse continentes. Mas ela volta ao original novamente. Haverá um jardim do Éden. E por que esses ganhadores de dinheiro que vai lá na Palestina e gostam só de ficar mostrando coisas, por que eles não mostram onde era o jardim do Éden? Você já viu alguém mostrar onde era o jardim do Éden? Ninguém. Deus nem deixou uma pista. Ninguém sabe nem como era. Ninguém sabe. Mas aqui vai mostrar aqui que Jesus, ao fazer o que ele fez, ele restaura o jardim do Éden, tem que voltar ao que era. E por isso que sempre a gente mostra aqui o seguinte: por que existe a grande pirâmide, chamada, que eles falam aqui, a grande pirâmide do Egito, que foi, e a gente sabe que hoje, pela mensagem, que foi Enoque que construiu. Agora, Enoque não foi pelo braçal, não. Enoque construiu a pirâmide pela palavra falada. Ele falou, e aquela pirâmide existiu porque foi Deus. Agora, se você quer falar assim, tem alguma coisa que Enoque falou? Não, ele não falou, mas tem uma coisa que ele fez, foi a pirâmide. Porque ela está na forma que a terra era. Ela está lá, e nem o dilúvio tirou ela de posição. Ela ficou lá, para provar que aquilo era a maneira que era a terra. Ela era irrigada por fontes. Você sabe que não chovia, e você sabe que na eternidade também não vai chover. A terra vai ser irrigada por fontes como ela era. Então, essa restauração, através dessa terra redimida aqui, restaura toda a terra. E Satanás sai dela e nunca mais ele aborrece ninguém. Nunca mais. Ele vai sair para nunca mais ser visto. Nunca mais ele vai entrar na mente de pessoas para contaminar. Então vamos mais aqui, então vamos aqui, depois nós vamos para futuro lá. Mas vamos aqui, que os irmãos vão entender mais. O Éden de Satanás. Vamos aqui, que aqui também nós vamos entender mais a respeito do que eu estou pregando. Vamos começar no 89. Satanás fez isso pelo desejo da mulher. Então escute bem aqui, como que ela foi corrompida, né? Pelo desejo da mulher, por conhecimento, por sexo, que ela escolheu por sua própria vontade. Agora observe, foi Eva que levou Adão ao erro. Foi a mulher que tirou as roupas antes de seu Adão tirasse a dele. Veio, aqui está, vai comparar a mulher com a igreja. Se a gente não tiver cuidado, a igreja também tira sua roupa, viu? E você fica nu, tá? Por isso que ele está comparando uma coisa com a outra. É a mulher sempre foi assim. E ainda é da mesma maneira. É a igreja que desvia o homem. É a igreja, veja, que desvia o homem que queria ser um filho de Deus. É a mulher, a igreja, não a Bíblia. Deus é a Bíblia, Deus. Pois a Bíblia é um homem. A Bíblia é um homem. Sim, o Verbo se fez carne e ele era um homem. O Redentor, o que redimiu, que nos redimiu a terra. Era um homem. Deus é um homem. A Bíblia, aí diz assim, ele era um homem, veio, a Bíblia é homem, a igreja é mulher, veio, não é a Bíblia que desvia o homem, é a igreja que o desvia, é a igreja com a qual ele se desnudou, não com a Bíblia, veio? Não mesmo, a Bíblia lhes declara que ele estava nu.
Foi o homem, Deus, foi Deus que declarou: você está nu. Mas quem desnudou ele foi a igreja. Sim, Senhor. Agora notem como, pelo sexo, o desejo de sexo, ela desejou conhecimento para saber o que era e como era esse fruto, se era bom ou não. E ela o fez. Deus o trará de volta algum dia, porém por um homem. Foi entregue por uma mulher. Está vendo? Quer dizer, esse mundo foi entregue por uma mulher. O homem caiu por causa dela e Deus chegou e disse: por que você deu ouvido à voz da sua mulher? Maldita é a terra por causa de ti. Vendo? Isso aí. Então, foi entregue por uma mulher, mas foi redimido por um homem. O homem Jesus Cristo. Amém? Então vamos mais lá. Mas foi redimido por um homem, o homem Jesus Cristo, que é a palavra. E então o que é isto? Notem, para finalizar, aqui não faz muito tempo eu afirmei, tenho certeza de 4 ou 5 páginas mais aqui de escrituras e coisas que eu queria me referir. Mas ouçam, vamos encerrar dizendo isto. Lembrem-se, aqui não faz muito tempo eu estava ensinando sobre as 7 trombetas, a festa das trombetas e assim por diante, e eu disse: há uma festa do 8º dia, e assim o 7º dia seria o último, seria o milênio. Mas há uma festa do 8º dia, o qual, se fosse o 8º, só houvesse 7 dias, faria com que fosse o primeiro dia novamente. Como nós sabemos que o 8º dia é o primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, né? Voltaria o primeiro dia então, depois que o milênio terminar, ó, escute bem, depois que o milênio terminar, haverá um Éden estabelecido novamente. Depois que o milênio terminar, haverá um Éden estabelecido novamente, o grande reino de Deus será retornado, porque Jesus lutou com Satanás no jardim do Getsêmani e recuperou o Éden. Você viu o que? E recuperou e reconquistou o Éden, que ele foi preparar no céu para retornar lá no céu. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Quando ele esteve aqui na terra, ele disse: vós judeus, credes em Deus. Agora, eu sei que tem uma má reputação, isso é falando sobre Jesus, né? E continuou dizendo que sou isso, sou aquilo, mas credes em Deus, e assim como credes em Deus, credes também em mim. E ele era Deus manifestado. Veio, credes também, na casa de meu pai há muitas, ou na economia de meu pai, nos palácios de meu pai, há muitos palácios, vou preparar um lugar. Veja como é grande, 1.500 milhas quadradas. Isso é a cidade. A cidade dá mais ou menos 2.400 quilômetros de quadrado, quer dizer, de cada lado. É a cidade, porque só haverá uma cidade na terra, que é a Nova Jerusalém, aonde a noiva vai morar. Só uma cidade. Então, então ele disse assim: e então, onde fica? Ele foi prepará-la. E ele é o Criador. Ele cria todo esse ouro. As ruas são transparentes. Ele é o Criador.
Ele está preparando um lugar. Em Apocalipse 21 diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu. Está vendo? Aqui a pessoa tem que entender. Ele viu uma cidade ataviada como uma noiva. Mas aí vem a ideia que era a noiva que estava descendo. Não, estava descendo tudo. Jesus era tudo. Jesus é tudo. Quando ele desceu, ele redimiu tudo. Ele redimiu o povo dele primeiro, redimiu a terra, e quando a cidade descer, desce na terra redimida. E quando a cidade descer, ela já desce nessa pirâmide, que vai virar novamente como era no passado. A terra será uma pirâmide. E todo mundo tem que saber de uma coisa. Às vezes as pessoas falam: mas e o mar? O mar da Galileia, é isso, ó. Não havia. A terra era lá. E por isso que o profeta diz: a terra, o centro da terra vai ser lá onde era. Já pensou uma terra de 2.400 quilômetros, só uma cidade? Só uma cidade. Mas por isso que fala primeiro assim, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Nós vamos ler sobre ele aqui agora. E o mar já não existe. Quer dizer, o novo céu que ele viu está no futuro. Porque ele não pode vir enquanto o mar existir. Aquele novo céu e a nova terra só pode existir depois que esse mar parar de existir. Porque a maneira que Deus vai fazer com que a terra encolhe para lá é através de vulcão. Por isso que ele diz que há muitos vulcões debaixo da terra, que vai explodir a terra e fazer dela uma pirâmide. É um trabalho que o próprio Espírito Santo faz com a terra depois que ele redimiu. Primeiro ele batizou com Noé, depois veio e derramou o sangue para santificar, depois vem o fogo e a purifica. E quando esse fogo vier, Satanás já não tem direito de nada mais. Ele já está no lago de fogo. E de lá, extermínio para ele. Ele será exterminado um dia, para nunca mais existir. Está escrito no livro tem hora que eu esqueço o nome, mas Ezequiel, está escrito lá. Ele vai virar cinza. Deus vai fazer dele cinza. Ele nunca mais vai existir. Ele nunca mais vai ter direito de aborrecer ninguém. Outra coisa, irmão. Você, num corpo glorificado, Satanás nem passa perto. Ele poderia até ter vontade, mas num corpo glorificado ele não tem nenhum poder sobre aquele corpo. Nesse aqui ele tem, porque isso aqui é uma mistura que veio lá na terra, naquela terra que caiu, chamado Eva. Eva já não era uma terra original exatamente por causa disso. E é por isso que quando nós viemos daquela terra, todo mundo morre. Mas quando nós voltarmos de novo para uma terra redimida, ninguém mais morre. Então agora, vamos aqui, deixa eu ler aqui. E o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O que foram os nossos primeiros céus? Foi o milênio, quer dizer, aquele milênio que Deus descansou. Depois que ele criou tudo, ele foi descansar, porque era uma obra perfeita. Deus nunca faz nada errado, nunca fez e jamais fará. Deus criou tudo perfeito, e Adão entregou tudo perfeito na mão de Satanás, e Satanás destruiu tudo, mas Deus disse: eu não vou criar outra, eu vou redimir a que eu criei. E na cruz do Calvário ele derramou sangue através do corpo de Jesus, e Jesus era parte da terra exatamente para isso. Ele não podia ser uma outra terra, Deus não podia criar uma outra terra para fazer o corpo de Jesus, mas Jesus era parte dessa terra, e por isso que ele redimiu essa terra. Entendeu, irmãos? Vocês estão entendendo? Ele era parte dessa terra, ele tinha um corpo como o nosso, para nos redimir, porque nós caímos dessa terra.
E ele veio através de uma mulher. Mesmo que Deus criasse um corpo ali, mas ele tinha os mesmos material que nós temos. Petróleo, cálcio. E se eu tivesse lembrado de trazer uma mensagem, lembrei de uma mensagem aqui. E não sabia estar lá. Ele tinha todos os materiais que nós temos no corpo, porque ele tinha que redimir tudo que era redimido naquele corpo, redimiria tudo, redimiria todas as pessoas dele, redimiria toda a terra, não ficaria nada, nem um grão de areia que não foi redimido no corpo de Jesus. Tudo foi redimido. Tudo que retornar, Deus já redimiu naquele corpo que ele viveu. Então diz aqui, o que foi o primeiro céu? Foi o milênio. O que foi a primeira terra? Ele diz, foi essa, antes do pecado. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Deus nem está lembrando dessa aqui, Ele está lembrando da que Ele criou e da que Ele redimiu. Por isso que essa aqui é como uma passagem, uma coisa, uma noite escura. Quer dizer, a eternidade, a vida verdadeira estava lá naquela criação antes do pecado. Então é uma noite. Vamos considerar que esse mundo foi uma noite. Esse pecado que veio através de Satanás. Quando essa noite passar, nós voltamos à eternidade novamente. Então, aí ele continua aqui. Foi essa, e ela será renovada. Assim como foi batizada por Noé nos dias da sua pregação, foi santificada por Cristo quando ele aspergiu seu sangue sobre ela, e será renovada, eliminando todos os germes e tudo mais dela na renovação ao final, com o batismo de fogo que matará todo germe, toda enfermidade, toda doença, toda sujeira que já existiu na terra. Ela irromperá e surgirá uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Lá estará Deus com seus verdadeiros atributos, filhos e filhas de Deus, onde poderá ter companheirismo com eles em santidade, com os olhos cegados para qualquer pecado. Dali em diante não mais haverá pecado. Vocês estão vendo por que a mensagem ela traz para a gente a verdadeira verdade do que o mundo não conhecia. Mundo religioso, não vamos falar o mundo pecador lá fora, o mundo religioso não conhece, mas hoje nós temos certeza do que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, nós temos certeza disso. Mas eu ainda trouxe uma mensagem aqui, aliás, eu não vou ler essa não, vou ler aqui outra coisa que nós temos que aprender. Vocês notaram que ele citou aqui São João 14, né? São João 14. Outra coisa que é mal entendido também, São João 14, ali, na casa de meu pai há muitas moradas. Está vendo? Jesus que falou. Se não fosse assim, quer dizer, se não houvesse, mas ele disse, lá já existe. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Parece até difícil de entender, né? Quer dizer, se já não tivesse, mas lá já tem. Então aí que nós vamos entender o que tem lá e o que ele ia preparar. Porque lá já tinha, mas ele disse, mas se eu for e preparar-vos lugar, voltarei outra vez. Se eu for, e ele foi. Em outras palavras, se eu for e morrer no lugar de vocês, eu vou preparar um corpo para aquelas moradas que vocês já têm lá. Vocês já têm uma teofania lá, mas precisa de um corpo aqui embaixo.
e eu vou preparar, se eu for, porque era duro, ele mesmo falou assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Era difícil, mas ele foi e pagou o preço e preparou as moradas, e quando ele vier nas nuvens, ele já nos deu essa morada. Além do corpo que ele preparou, ele ainda nos deu a vida dele para estar em nós. Então, lá na cruz do Calvário, ele liberou a vida dele e ainda um corpo glorificado para nós. Por isso, do dia de Pentecostes para cá, essa vida de Deus mora em cada filho, cada criança que nasce, que é eleita, a vida de Deus já está nela. Tem que ser reconhecida quando a pessoa tem idade para reconhecer quem é Deus. E se ele tem Deus aqui dentro, ele vai reconhecer e saber quem é Deus. Não por ele mesmo, mas pelo Deus que está dentro dele. Aí ele reconhece porque Deus está ali e é reconhecido pela palavra do dia, tá? Não é pelo que passou, não. Todo eleito tem uma mensagem do dia. Todo eleito reconhece a mensagem do dia. Então, é através da mensagem do dia que o Deus que está dentro de você, ele reconhece aquela mensagem. Talvez vocês não estão entendendo, porque no dia de Paulo, o Deus que estava dentro deles reconheceu a mensagem de Paulo. Hoje o Deus que está dentro de você é o mesmo Deus que estava com Paulo, é o mesmo que está conosco. Mas o Deus que está em nós reconhece a mensagem deste homem. É isso que vocês têm que entender. Então, vamos aqui, como eu entrei nesse assunto aqui, eu vou preparar-vos lugar. Deixa eu ler aqui na escritura mesmo, que está em São João 14, né? Vamos aqui, para a gente ver como está escrito. São João 14. Aqui está escrito assim, ó: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vamos entender mais o que é essa casa. Porque aqui na mensagem está claro, né? Companheirismo através da redenção. Então, vamos começar aqui no 108, eu creio que é 108, deixa eu ver aqui. 98. Vamos começar aqui no 98, que acho que é aqui mesmo, né? 97. Mas eu acho que eu talvez vou lá para frente, só porque não vai dar tempo, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui. Agora, o homem, uma vez foi feito mesmo nessa condição poluída da qual estamos hoje, o homem foi feito para servir a Deus. Este é o seu pleno dever sobre a terra. Ouçam, o grande homem, eu creio que eu li aqui quinta-feira essa parte, mas eu acho que eu vou ler mais na frente. Deixa eu ler aqui mais na frente aqui. Para a gente, deixa eu começar aqui no 101. Porém o homem tem uma alma, e assim sendo, essa alma é uma parte de Deus, e mesmo em seu estado de decadência, ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra, o homem. E então, coloque-o em contato com seu Criador, ele se torna quase um super-homem, porque ele é um filho de Deus. Ele se familiariza com seu Criador, com o Criador de todas as coisas. E então, quando aquele homem ali
familiarizado com seu Criador, se torna parte de seu Criador, volta ao companheirismo de seu Criador. Cada palavra divina se torna uma realidade viva para ele, e ele crê nela. Não é de se admirar que as pessoas não possam crer na cura divina. Deixa eu mais na frente aqui. Agora, no princípio, quando Deus fez o homem para adorá-lo e viver, Deus, cuidando dele, alimentando-o, o homem tinha um perfeito companheirismo com Deus. Não havia nada errado. Deus descia à noite e conversava com Adão e Eva. Que lindo quadro! Tá? Nenhum mal, nada podia lhes fazer mal, nenhuma enfermidade podia alguma vez chegar a eles. Eles nem mesmo sabiam o que era enfermidade. Não tinha. Porque é o diabo que é dono de tudo, né? Mas o diabo não tinha chegado a Eva ainda, então era uma tranquilidade. Deus descia para conversar com eles, quem sabe assim, igual o pai vai conversando com a criança até dormir, né? Quem sabe Deus ficava conversando com eles até eles dormir. Aí ele saía, deixava eles sossegados. Não havia nenhuma enfermidade, eles não sabiam o que era velhice, eles não sabiam o que era se ferir, eles não podiam se ferir. Eles estavam na presença dos onipotentes poderes de Deus, que os mantinha sob controle e guiados pelo seu Espírito. Não havia nada ali que pudesse lhes fazer mal. Nada, nada. Era só tranquilidade. Quer dizer, como em outras mensagens fala, Deus descia mais ou menos quando era para escurecer, descia e conversava com eles ali, quem sabe deixava eles já dormindo e ia embora. Se você já pensou, creio que esse grupinho de crentes, ele estava pregando de manhã, pudesse deixar de lado cada pensamento, chegar ao fato e saber que o grande Deus Jeová, que te criou no princípio, está em sua posição hoje aqui neste tabernáculo, no coração de cada crente. Você crê nisto? Você está vendo como que Deus quer que a gente entenda que Ele está aqui? Ele quer que Ele está aqui, não nas quatro paredes, mas que Ele está aqui em mim e em você, ouvindo a sua própria palavra. Porque se nós estamos ouvindo a palavra dEle, é porque Ele está em nós. Então aí, é claro que nós vamos ficar até com vergonha de fazer alguma coisa errada, sabendo que Deus está em nós, né? Não é isso? Aí quer dizer assim, ó, eu estou longe do irmão, vou fazer alguma coisa, mas só que Deus está te olhando, Deus está nos olhando, né? Então diz aqui, deixa eu ler mais um pouquinho, ainda tem mais o futuro lá e não vai dar para ler, não, mas vamos aqui. Agora, no princípio, quando Deus descia à tarde e conversava com Adão e Eva, no frescor do dia, e a sua grande voz sussurrava com eles, e eles tinham companheirismo, amavam um ao outro. E por que não acontece? Está vendo? Amavam um ao outro. Mas por quê? Porque tanto um quanto o outro tinha Deus. Então hoje é a mesma coisa. Se nós temos Deus, nós vamos amar um ao outro, não é isso? Amavam um ao outro. Como o movimento do Espírito passeava pelos arbustos, os leões se levantavam, os tigres, todos eles, e eles adoravam o Senhor. O homem estava consciente o tempo todo de que sua presença estava com ele. Está vendo? O homem, ele estava consciente que Deus estava ali. Tem que ser a mesma coisa, sabe? Mas o pecado é que faz essa separação. Mas ele estava consciente, como não havia outra coisa, ele só conhecia Deus, então ele sabia que Deus estava ali.
sabia. Agora ouçam, quero lhes dizer algo. Ouça atentamente a isto e essa observação. Serei um pouquinho diferente nessa manhã, eu estava pregando de manhã. Eu vou me soltar com algumas de minhas própria teologia, alguns de meus próprios pensamentos, minha própria concepção da Escritura, que nunca disse nessa igreja antes, ou em nenhuma outra igreja, mas sinto que isto pode ser proveitoso nesta manhã, ou nesta tarde agora, nessa noite, né? Cada homem em seu próprio coração tem ideias e assim por diante, que ele crê e mantém em secreto em seu coração, segredos entre ele e Deus, que ninguém mais conhece exceto ele e Deus. Você sabe disso, cada um de vocês, crente, sabe disso, apenas o crente e o seu Criador apenas. Nunca criei que o céu fosse um lugar onde há um monte de edifício, um punhado de casas ali em cima, feita com argamassa, revestida com papel de pintura na parede. Nunca criei que um ser sobrenatural teria que viver literalmente em uma casa. Aí que ele vai explicar que aquelas casas que Jesus estava falando eram nossas. Na casa de meu pai, quer dizer, já que vocês não creem que eu sou pai, quer dizer, credes em Deus, Ele era o mesmo Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Quer dizer, lá eu já tenho uma criação, mas só que aquela criação não é para ficar lá. Eu criei a terra, foi para eles. E já que Satanás tomou conta e fez o que fez, eu vou pagar o preço por eles, para mim dar a eles a condição de viver aqui. Eu creio que os irmãos, tá bem claro para os irmãos entenderem, tá? Então, eu nunca criei que um ser sobrenatural teria que viver literalmente em uma casa. Creio que quando Jesus falou em São João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, ele quis dizer um corpo, um lugar para habitar. Vocês estão vendo que sem a mensagem ninguém entende nada? Não entende. Um corpo, um lugar de habitar. Pois as Escrituras comprovam a mesma coisa e dizem: se este tabernáculo se desfizer, já temos um esperando. Você vê isto? Está vendo? É aquele que ele diz: na casa de meu pai já tem muitas. Mas só que Satanás, através de Adão, fez perder o outro que era para viver aqui. E eu desci para redimir vocês. Quer dizer, se eu for, por isso que era duro, tinha uma condição. E se eu for e vos preparar esse lugar, quer dizer, se eu for e morrer no lugar de vocês, vocês terão o corpo glorificado para viver nessa terra. Então, aí disse aqui, aí eu já li o 110, né? Já. Seres mortais são os únicos que vivem em habitações mortais. Seres imortais vivem em habitações imortais. Então o lugar para onde vamos, até retornarmos, não é um lugar de tijolo e argamassa e barro, ou pedras preciosas ou joias. É um lugar onde um lugar, uma condição, pois saímos dessa dimensão em que vivemos para uma outra dimensão, e é uma casa, um tabernáculo, um lugar de habitar. Jesus disse: destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. E eles pensaram que estava falando do templo de Salomão, mas ele estava falando de seu próprio corpo. Vocês
Está vendo como que é bom ouvir a mensagem? Então, assim, quando a gente vem para um púlpito, a gente vem para ouvir Deus falar. E Deus está falando, nos revelando as coisas que o mundo, nem os cristãos do passado sabia. Porque ficou para nós saber. Todos os segredos, por isso que eu comecei a pregar no domingo aqui, falando sobre os 7 trovões. Os 7 trovões estavam revelados, estava contido, era esse segredo, que a João não podia revelar, mas somente o 7º anjo podia revelar, sabe? Os 7 trovões não significava, porque houve muitas, mas 7 trovões é isso, não, 7 trovões é a revelação que já está aqui, que a gente não entendia e que agora nós estamos entendendo. Então essa é os 7 trovões, tudo, as guerras, os acontecimentos, tudo, os terremotos, tudo é 7 trovões, tudo. Vocês podem notar que a mensagem hoje está mostrando isso, que Deus está purificando as coisas e fazendo uma limpeza para o milênio começar. Ele está purificando a noiva, vai purificar Israel e a terra. E significa, essa purificação não significa aquele fogo que virá para a terra se tornar uma pirâmide, mas é uma purificação de tirar tudo que Satanás pode trabalhar, todo o corpo humano, tudo que existe que Satanás pode trabalhar, Deus vai tirar tudo, aí Satanás não tem direito de mais nada, e é por isso que diz que ele vai ficar amarrado 1000 anos, amarrado por circunstância, porque ele não tem ninguém para tentar. A noiva vai estar aqui no milênio, mas ele nem perto ele vai chegar. Mas não haverá nenhum corpo. Então, por isso, nesse caso aqui, essa purificação que está falando sobre o 7º selo, dando a liberdade, tirar tudo que existe nessa terra, para que Jesus começa o reinado de filho de Davi. A partir do milênio, Jesus já é rei na terra. E ele continuará sendo esse rei. Sabe? Ele continuará sendo esse rei desde o milênio. Ele já é rei. Como filho de Davi. E esposo, como está escrito na mensagem, eu creio que me passou o nome, é uma das primeiras mensagens das eras. Ele será filho de Davi para Israel e o noivo e o esposo da esposa. 2 coisas, ele será esposo da esposa e filho de Davi para Israel. Quer dizer, rei, o filho de Davi, foi prometido, Deus prometeu a Davi que levantaria um filho que assentaria no trono dele, que seu reino seria eterno. E esse rei é Jesus. Amém. Então começa desde o milênio, já começa. Eu não vou, ainda tem mais uns minutos ali, eu nem vou ler a futuro lá, aonde está mostrando, aliás, eu vou ler, deixa eu ler uma parte aqui, porque nós vamos entender melhor sobre o caso da cidade, né? Deixa eu pegar aqui uns parágrafos para a gente ler. Futuro lá, a partir de 161. 161 está escrito assim. Ó. Vamos aqui. O arquiteto divino, quem é esse arquiteto divino? Deus. Jesus é esse arquiteto divino. O arquiteto divino projetou para a sua amada, para a sua noiva, para a sua esposa. Ele projetou essa cidade, o arquiteto divino. Veio, que lugar deve ser quando a natureza divina, um arquiteto divino, o projetou para o atributo divino que foi predestinado divinamente por Deus, por um Deus divino, que é o autor da vida divina.
Está vendo? E aí vai mostrando tudo. Como será essa cidade? Pense nisso. Lembre-se, não é o céu. João disse, eu vi descer do céu. É para estar na terra. Veio, não é esta que vai passar. Não é essa terra, quer dizer, sem purificação, né? Que vai passar. É uma terra redimida. Não é essa. Deus não disse que ele ia suscitar uma nova geração. Ele vai redimir esta aqui. Ele não vai suscitar uma nova geração. Ele redime o que já está aqui. Ele não vai criar um novo mundo. É este aqui mesmo. Ele simplesmente vai queimá-lo, purificá-lo, como fez com você. Você viu que primeiro é nós? E aqui vai mostrar que nas férreas tentações, no deserto, quando Jesus venceu Satanás, o corpo da noiva já foi purificado. E é por isso que ela vai para o milênio. E é por isso que os judeus não vão para o milênio, e nem a virginessa. É só a noiva que vai, porque ela foi purificada nas férreas tentação no deserto. E os outros não, eles têm que passar pela grande tribulação. A noiva está livre da grande tribulação. Então ele diz, ele vai purificá-lo, seus planos devem permanecer para sempre. Agora veja, isso vai acontecer. Lembre-se, não será o céu. Ela desce do céu, é um lugar de habitação, um lugar para habitar, para fazer sua morada. Como João na ilha de Patmos, aqui em Apocalipse, ele a viu descendo. João viu a cidade descendo do céu, como uma pomba, como ele viu. Você viu que a pomba desceu numa terra dentro da água? O Espírito não parava lá na água para criar a terra? Então, para redimir a terra também, o Espírito pairou na terra redimida dentro da água. Aí diz, aqui vem Deus descendo sobre o seu tabernáculo terrestre, Jesus, descendo do céu. Jesus foi batizado, foi imediatamente quando ele encontrou o seu profeta, o profeta. A palavra vem ao profeta. E ele era a palavra. E o profeta estava ali de pé, censurando todas as suas denominações e tudo. E quando ele viu a palavra veio diretamente a ele. E o profeta ficou tão entusiasmado que disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? E ele respondeu, deixa por agora, porque assim nos convém, conheçamos a mensagem, cumprir toda a justiça. E eu sou o sacrifício e devo ser lavado. E ele concordou. Quando ele saiu da água, disse, vi os céus abertos. O profeta viu, ele viu os céus abertos. É igual esse também. Ele viu o anjo descer. Ninguém viu, mas ele viu. Aqui nós não cremos que João viu também? Então por que nós não cremos que o William Branham viu? João viu e o William Branham também viu. Ele disse, eu vi o anjo descer e falar comigo. Então a voz do anjo é a mensagem que nós estamos pregando. Então vamos lá. E eis que vem descendo do céu na forma de uma pomba, e uma voz dizendo, esta é a minha parte da terra que redimi, e dessa parte da terra redimirei o resto dela, porque ele é a minha palavra manifestada, e o mundo inteiro. Está vendo? O próprio corpo de Jesus era o mundo inteiro, para redimir tudo. O mundo inteiro
Aí, eu o trouxe à existência pela minha palavra, quer dizer, da criação, Hebreus 11, e Satanás a possui todo este tempo. Mas eu vim para redimi-lo, de certa quantidade dela, quantidade dela compõe seu corpo, e estou vindo para habitar nela. Olha que facilidade que Deus tem para nós hoje, para entender a palavra. Quem é que sabia disso, que aquele corpo de Jesus era toda a terra redimida? Quem sabia disso, que a noiva estava ali? Quem sabia disso, que a própria cidade, para descer, a terra tinha que ser redimida primeiro? Primeiro redime o povo, depois a terra é redimida também, e depois queimada com fogo, para virar uma pirâmide para que essa cidade desça do céu. Ela não vai descer nessa terra da maneira que está, porque não tem condição. A condição, o próprio arquiteto que criou a primeira terra, que era uma pirâmide, é o próprio que criou a cidade, e a cidade já está projetada para uma pirâmide. E quem criou a terra foi Ele, e quem criou a cidade foi Ele. Ele já projetou a cidade e a terra. Então, quando a cidade descer, não há nenhuma brecha, ela desce exatamente na pirâmide. E será o centro da terra, lá na Palestina. Deixa eu ler só mais um pouquinho aqui, faltando uns 10 minutos ali ainda. Então, vamos aqui. E disse João, e João disse: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu, como uma noiva ataviada para seu marido. E onde ele pousou? Exatamente como fez lá, sobre a terra. Esse aqui já li, como fez lá, sobre a terra. Jesus era parte dessa terra, sobre a qual o Espírito Santo desceu, correto? E permaneceu sobre ele para sempre. Jamais pode sair dele, sempre está ali. Ele e Deus são um. Sempre tem que permanecer. E assim João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo como um cometa, ou melhor, como uma pomba descendo do céu e pousando sobre uma terra toda redimida, para fazer o quê? Para reclamar todo o atributo pelo qual ele fez a terra. Cada homem que estava representado na eternidade e cada mulher são então redimidos. Ela terá que ser purificada e queimada com fogo. Aí disse: e em suas ardentes tentações no deserto por 40 dias, depois disso, observe, estava pronto para o seu ministério então. Pense nisso. O Espírito Santo descendo sobre Jesus, sobre a terra, Jesus, e aquele sangue santo, agora observe, e espero não ir muito profundo para vocês, veem? O sangue santo que foi criado por Deus, o sangue, a vida, a criação de Deus. Jesus foi o princípio da criação de Deus. Veio você isto? Deus feito criação, e ele era Espírito. A Bíblia diz, ele é o princípio da criação de Deus. Como começou? No ventre de uma mulher. Olha, mas por que ele fez isso? Se essa terra estava contaminada, Deus não ia. Satanás falou com Jesus, eu te dou ela. Mas ele não quis. Terra contaminada. E Deus não ia purificar ela, se não fosse pela maneira que Satanás não podia entrar. Deus podia falar assim: não, eu não quero ela, mas eu vou purificar ela, eu derramo meu sangue e queimo ela. Não.
Mas é claro que ele estava falando depois de Jesus. Deus podia ter feito isso e não ter passado pelo ventre de uma mulher. Mas por que ele passou pelo ventre de uma mulher? Que aquela condição Satanás não podia fazer. É aquilo. Satanás não podia fazer aquilo, criar um corpo com os mesmos materiais no ventre de uma mulher sem o custo de um homem. Então, Deus derrubou Satanás exatamente ali. Porque aquela terra do qual estava saindo do ventre de uma mulher, era uma terra totalmente redimida. Deus podia chamar um homem do pó da terra, para ele, mas ele não quis. Eu vou fazer o mesmo que meus filhos passaram. E Satanás fez eles cair através de uma mulher. Eu vou passar por uma mulher e redimir eles. E é por isso que nós estamos aqui lembrando de uma coisa: nós não temos condição, mas Deus já nos deu a condição. Então, por isso que nós, às vezes canta, somente crê. Somente crer não é só para cantar. Somente crer significa assim, creia nessa mensagem como ela é, e não olha o que você é, olha o que Deus fez por você. E como nós aprendemos aqui de manhã, eu estava até lembrando, irmãos, olha, eu estava pensando, depois eu pensei de não falar, mas eu vou falar. Eu tinha pensado mais cedo, depois eu falei, acho que eu não vou falar, mas eu vou, agora veio de novo, eu vou falar. O que eu vou falar é o seguinte: um culto, que seja o dia de manhã e outro, se você perdeu esse culto, poderia ser a sua oportunidade de passar para o outro lado. E talvez por perder um culto, você perde a oportunidade de ser um salvo. E eu lembrei de não falar, mas eu creio que veio e é para mim falar. Um culto que você perde por negligência, você pode perder o céu. Pode perder o céu. Pensar, mas porque sempre aquele eu mais, né? Não, você tem que entender, se tiver um ou dois, melhor que esses um ou dois fosse você, para ouvir. Porque senão, quando chegar lá do outro lado, aí, ou chegar no banco dos réus, porque duro é chegar no banco dos réus, estar sentado no banco da igreja e o juízo, e eu ou você, ou num púlpito desse aqui, e não fazendo o que é certo, e depois no banco dos réus, eu estar lá no púlpito, lá no juízo e sendo julgado porque eu não estava realmente vivendo aquela palavra. Ou nós, qualquer um sentado no banco. Porque o juízo o banco dos réus é onde a pessoa estava sentada e não estava crendo, e sentado e não estava prestando atenção e não dando ouvido à verdade. Lá no juízo do trono branco, a pessoa vai ver ele sentado no banco e sendo julgado pela palavra. Porque o juízo, você vê que nós somos julgados pela palavra. Então, domingo que vem, se nós estiver vivo aqui, nós vamos ler essa escritura, para não ser condenado com o mundo. Sabe? Então, no juízo do trono branco é isso. Quando uma pessoa estava numa igreja, isso eu só estou dando um exemplo. Quando a pessoa estava numa igreja e não prestava atenção, ou outros que já foram embora, que não quis nem saber de nada, que viveu sentado num banco, ouvindo a palavra, no juízo do trono branco, ele vai ver ele sentado no banco. O próprio juízo começa por ele mesmo, porque a tela vai passar. Não tem jeito, tudo que nós fazemos aqui está gravado por Deus. Deus tem um televisor que não perde nada, até os pensamentos nossos estão no televisor dele. Então, quando chegar no juízo, por isso que o eleito, a fita não passa nada, nem imagem tem do eleito na fita, nem imagem tem, mas do não eleito tem imagem, a imagem dele vai passar na fita, e a fita, a hora que passa lá, ele está sentado no banco, é na imagem que ele está sentado no banco.
E aí o juízo vem pelo espírito que viveu nele, o espírito vai ser julgado por aquela imagem que passa. Vocês já leram em Apocalipse 20? E fugiu os céus e a terra e não achou lugar para eles. Porque a terra é no ar. Fugiu os céus e a terra e não achou lugar para eles. E todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Eu tenho um livro, você tem, todo mundo tem um livro. E se aquele livro o sangue não foi por nós, quer dizer, se não foi por nós, porque nós não vivemos a palavra, né? Mas se nós vivemos a palavra, o sangue foi por nós, aquela fita, aquele lugar estará completamente limpo. Porque houve uma purificação, eu recebi, eu procurei viver a palavra, fiz de tudo, mesmo que eu não desse conta, mas Deus deu conta por mim, então eu estarei livre, nós estaremos livres no dia do juízo. Nós não estaremos naquela fita. Mas aqueles que realmente não vivem a palavra e que não prestam atenção, que não dá valor, por certo será julgado. E o julgamento foi aqui na terra. Lá é a sentença. O julgamento foi através da palavra. É através da palavra que nós somos julgados. Lá é a sentença. Por isso que muitas pessoas falam assim, há uma guerra de Gog e Magog e outra de Armagedon. Não existe isso. Todas as duas guerras é Gog e Magog. Uma é em Armagedon, que é a carne. E a outra é o julgamento de Gog e Magog de Ezequiel 38. Está vendo? 38 ou 48. Então, Gog e Magog é primeiro corpo e depois o espírito. Então não existe guerra de Armagedon e Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog é em Armagedon, que é o encontro de todas as nações para a Terceira Guerra Mundial. Então eu creio que ficou bem explicado para os irmãos. Que Deus nos livre de estar lá naquele. Nós queremos estar lá. Nós queremos estar lá. E para estar lá, Deus tem uma mensagem para nos levar lá. Amém. E Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu falei sobre o irmão divino, se os irmãos tiver tempo, vai lá, canta com ele. Quem gosta de cantar, vai lá, canta com ele. E assim, para ajudar ele, sabe? Eu creio que a família vai gostar também, sabe? E ele também, tá? Vamos nos colocar em pé? Quem? Janaína? Ah, tá, então tá. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, chegou esse pedido da irmã, Senhor, aqui diante desse púlpito. Meu Deus, se ela está pedindo, é porque ela está necessitada, Senhor. Nós oramos por ela, pedindo a proteção do Senhor, pedindo, Senhor, que abençoe ela e a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, assim como nós queremos sair daqui abençoados, e queremos que os nossos filhos, netos, genros, nora e família, Senhor, todos nós queremos ser abençoados por Ti, Senhor. Ajuda nós, Senhor, a viver a Tua palavra. Meu Deus, eu sei que é difícil viver a palavra, mas o Senhor já nos deu a condição, pagou o preço por nós, morreu no nosso lugar, meu Deus, liberou a vida do Senhor para estar em nós, como defesa, Senhor, para nos defender quando nós não temos condição, o Senhor entra em ação, e trabalha por nós, sempre trabalhou, dia e noite, Senhor. Ajuda nós a sair daqui melhor do que nós chegamos, Pai. Ajuda os irmãos que trabalham, não deixa faltar serviço para eles. Meu Deus, ajuda os irmãos que viajam. Meu Deus, ajuda as irmãs que têm filhos pequenos, Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor Deus, cada família. Meu Deus, tira cada espírito, Pai, da vida das pessoas, Pai. Meu Deus, estou lembrando o Ítalo, Senhor. Ajuda aquele menino, Senhor. Meu Deus, entra na vida dele, Pai, muda os pensamentos.
todo pensamento ruim sai dele e que o Senhor entre em ação para que ele possa viver uma vida, porque quem não vive a vida pensando em Ti, Senhor, eu creio que é a pior coisa que existe. Mas entre em ação em favor dele para que ele possa viver uma vida de pessoas que têm Deus na vida, Pai. Nós entregamos ele também em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor nos leve em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.